Antes de iniciarmos nosso estudo, eu sempre tenho dito que quando lemos a palavra de Deus, a gente tem que pedir orientação para aquele que inspirou os profetas, né? Então, eu pedi ao pastor Ivan Canhadas que ore conosco, por favor. Ok, oremos. Bondoso Deus e Pai querido que habita nos céus, que teu nome, Senhor, neste momento seja santificado. Amém. Ao abrirmos a tua palavra, Senhor, e ao estudarmos a história de homens e mulheres tementes ao Senhor, e foram tementes pela tua graça e pelo teu poder. Sim. Que esta mesma graça se estenda a todos os nossos ouvintes neste momento. Sim. Nos dê a presença do teu Espírito, Pai, para o estudo da tua palavra. Humildemente nós rogamos, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Amém. Senhor. Muito bem. Eu estava pensando aqui, quando eu vi esse texto aqui, Abraão e Sara, e a gente lembra, por exemplo, do início da história de Abraão, que Deus pede que ele saia da terra dele e vai para uma outra terra. E eu fiquei pensando o seguinte, sabe, antes de entrar aqui no casamento mesmo, esposa de pastor muda muito, né? Porque o pastor às vezes está numa igreja, depois é chamado para outra igreja. Isso incomoda muito a esposa, irmã Vânia? Olha, é um pouco difícil, mas quando a gente já está nessa missão junto com o esposo, então ficou uma coisa natural, a gente muda. Eu mudei praticamente pouco, então não sofri muito, graças a Deus. Parece que Sara também obedeceu junto com o esposo sem muito problema, né, pastor Ivan? Na verdade, nós olhamos Abraão como aquele que deixou família, comunidade, mas Sara foi uma esposa unida a essa peregrinação também. Sim, sim. Não é? Então ela foi uma companheira tremenda, disposta, sem dúvida, não é? Isso é um ponto muito importante nesse fato aqui. Agora, a gente lembra aqui da história de Abraão e Sara, talvez aqueles que não tenham uma familiaridade total com a Bíblia, começa aqui no capítulo 12 de Gênesis, e a gente percebe, por exemplo, que Sara não tinha filhos, era estéril. E agora vem ali uma promessa de Deus, né? Está em Gênesis 15, verso 4 e 5. E Deus fala a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Olhou para cima ali, é muita gente, né? Aliás, alguns dizem que a olho nu a pessoa consegue contar aí em torno de umas 500 estrelas, sei lá, um pouco mais, vai cansando também. Bastante. Mas Baralho mesmo o olho. assim, agora, imagine, pastor, a esposa é estéril, como é que uma pessoa pode acreditar numa promessa de Deus dessa? A promessa de Deus era baseada totalmente no milagre. Né? Abraão, quando ele deixa a sua terra, a sua parentela, ele já sabia que Deus iria guiá-lo. Então, quando Deus faz a promessa, eu farei de ti uma grande nação, ele pensou, bom, só pelo milagre. Entende? Ele creu em Deus desde o primeiro momento, que Deus estaria com ele e milagres aconteceriam para cumprir-se a promessa de Deus na vida dele e da esposa, né, da família. Mas alguns dizem, por exemplo, que tudo bem, o milagre acontece, mas você tem que dar uma ajuda também. Então parece aqui que o primeiro pensamento do casal ali, professora, foi de repente adotar o servo que eles tinham. Pelo jeito eles gostavam muito desse senhor que depois se tornou ali um servo fiel, Eliezer, né? Eliezer. Então, a promessa de Deus estava feita. Os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu. Mas eles resolveram dar um jeitinho, né? E foram tentar ajudar a Deus. Então, sugeriu que talvez por meio de Eliezer eles poderiam ter uma descendência grande. Mas não era esse o plano de Deus. Porque afinal de contas, a adoção é algo legítimo, né? Tanta gente adota crianças aí, né? Mas não era esse o plano de Deus, né? E eu olho, por exemplo, aqui uma outra promessa, aliás, o estudo diz que é a terceira promessa, né, que aparece aqui. Aqui diz que realmente Sara é que teria o filho. No primeiro momento, eu falei de ti uma grande nação, eles pensaram, bom, então o negócio é Eliezer. Quando Deus diz assim, num segundo momento, olha Abraão, a descendência será de ti. Aí eles pensaram, bom, se vai ser de mim, aí é que entra então Sara dizendo, bom, então vamos dar a Agar, né? Agar, aí resolvemos o assunto, né? Deus vai num processo, né? E aí vem esse terceiro momento aqui que ele diz assim, olha, vai ser de ti, Abraão, mas também de Sara. E agora ele especificou mais um pouquinho, não é? Então,
Aí não tinha mais, estava bem específico. Então é um processo. A fé de Abraão e de Sara vai sendo testado assim, paulatinamente. Né? Vocês têm filhos? Temos. Temos 3. 3 filhos. 3. Existem alguns casais que demoram para ter filhos, assim, 2 anos, 3 anos. Alguns já casam e logo querem ter filhos e já têm os filhos. Não sei quanto tempo vieram o de vocês, mas 25 anos. A senhora estaria disposta? Esperando. Esperando, né? É muito tempo, né? É muito tempo. E Sara estava vendo que ela estava começando assim, a perder as suas forças. E ela, aquela esperança, aquele sonho de ser mãe, não estava se concretizando. E era um motivo de muita preocupação dela, né? Talvez por isso, ela foi fazendo algumas sugestões. Primeiro por Eliezer, depois para ela arrumar um filho com a outra pessoa. Sim. Que era um costume? Que era um costume da época, né? Ela não estava fugindo do costume da época. Mas não era esse ainda o plano de Deus. Então, na verdade, quando Deus promete, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né, pastor? Totalmente. A promessa de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, quando Deus promete, ainda que nós julguemos assim, demorada, né? Nós temos que ter fé, paciência, esperar o momento, porque Deus vai agir, né? Abraão e Sara, eles não tiveram essa paciência. Eles queriam... Deus diz assim em Gênesis 12, ó, eu serei para você, Abraão, um escudo. Mas Abraão quis construir o próprio escudo para ele, né? Ele quis dar o jeito dele. E não dá certo, né? Você veja que houve tragédia nessa família. Sim. Né? Porque na verdade, se ele tivesse seguido o plano exato, seria mais fácil. Né? Ah, sem dúvida. Deus sempre tem um plano para cada um de nós, né? Eu imagino que às vezes a gente não tem muita noção de onde Deus quer chegar em alguns casos, e aí a gente tem que orar e falar, Senhor, qual é o plano aí, Senhor? Porque é complicado aqui. E quando a gente pede orientação divina, Deus acaba trazendo a solução para os problemas. Puxa, mas era isso que ele queria, né? O meu pai dizia o seguinte, quando ele estava num problema muito difícil, ele falou assim, agora eu quero ver. Que solução que ele vai dar para esse problema? Porque para mim isso aqui não tem solução. E eu ficava olhando, e só orando e olhando. E quando resolvia, eu falava, mas olha só que solução. Às vezes demora um pouquinho, né? Deus tem seus meios. E quanto mais tempo passava, mais Deus deixava evidente que aquilo seria fruto apenas de um milagre. Sim. Era totalmente, eles tinham que se entregarem a Deus totalmente. Seria um ato assim exclusivamente de fé. Agora, então nós temos uma parte aqui falando sobre a questão de mentira. Aqui, pastor Ivan, é o marido mentindo para salvaguardar a esposa. Nem nesse caso não pode? A mentira... Alguém diz o seguinte, né? Você mente. Aí se você responder assim, não, ele vai dizer, bom, você já está mentindo. Porque nós vivemos numa sociedade onde a mentira, ela parece que está muito presente. A mentira branca, por exemplo, sim, né? Sim. E nós vemos pela lição dessa semana que a mentira dentro de um relacionamento vai trazer problemas, né? E há pessoas que vivem um relacionamento de mentira, ocultando a verdade, né? E Abraão aqui com medo da morte, né? Medo de ter problemas ali no Egito, ele acaba mentindo, dizendo, é uma mentirinha branca, né? Sim, porque ela é minha irmã, né? E era também. Na verdade era, porque Terá era o pai dos dois, né? Mas ele mente, né? E você percebe que toda vez que você mente, para você solucionar essa mentira, você acaba tendo que contar, parece que uma outra. E aí o caso vai complicando. E assim é nos relacionamentos hoje também. Né? Você mente, você acaba ampliando essa mentira e problemas acabam surgindo. Bom, eu imagino, professora, especialmente numa escola que tem contatos com muitos casais, hoje a mentira tem atrapalhado muito as famílias, né? E a gente percebe, inclusive, lares divididos, os alunos sofrendo, não é isso que acontece? Muito. E às vezes não é nem tanto a sua mentira, mas o fato de você simplesmente omitir algum fato já dá uma margem para uma criação enorme de problemas. E isso realmente faz muito mal para os relacionamentos. E ainda existe criança que cola, ou seja, mente ainda? Cola, existe sim. Eu trabalho assim com os menores, e os menores eles ainda são assim bem ingênuos, então é uma classe de alfabetização, então eles ainda assim não têm aquela malícia que os maiores têm. Mas se tiver uma oportunidadezinha, sempre vai dar um jeitinho.
A mentira é um caso sério, né? Na verdade, a Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio Satanás, né? Ela não provém de Deus, na verdade. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, na verdade, Deus é um Deus de verdade. Bom, esse não foi o único problema na vida de Abraão. Um outro problema é que ele, ou ela, né, riu de Deus. Você já riu de Deus? Parece um negócio complicado, né? Só que a pessoa está zombando de Deus. Mas como é que uma pessoa ri de Deus? O que fez ele rir de Deus, pastor? Olha, esse título, Riu de Deus, eu acho muito interessante porque os comentaristas, eles se dividem em dois grupos. Há um grupo que diz assim, ele riu de alegria. E há um grupo que diz assim, não, ele riu de dúvida. O grupo que diz assim, ele riu por alegria, por satisfação, ele se baseia aqui em Romanos, capítulo 4, verso 19 e verso 20, onde diz assim que Abraão não teve incredulidade, ele não duvidou, mas pela fé ele se fortaleceu para dar glória a Deus. Eu sou do grupo que prefere essa linha de pensamento. Sim. Que Abraão ele riu não porque duvidou de Deus, mas porque ele estava feliz, embora tivesse 100 anos e já com uma certa idade, mas feliz porque pela fé ele saberia que Deus, por um milagre, poderia cumprir a promessa nele. Não é? Agora, com Sara, aí a história já não tem duas linhas de pensamentos. Ou seja, a Sara riu mesmo, irmã Vânia? Ela riu. Ela riu, ela ficou assim, descrente. Como que ela poderia? Humanamente era impossível, né? Uma senhora já não era nem uma senhora de uns 60, 70, era uma mulher de 90 anos. Quer dizer, o ciclo natural dela, o físico dela já não lhe permitia. Talvez por isso que foi feita aquela música Deus do Impossível, a pessoa pensando nisso, porque era uma impossibilidade humana, né? Só por um milagre de Deus. Realmente. E ela agora, veja bem, ela não está aqui na essência da palavra zombando de Deus. Sim. Ela tem uma certa dúvida. Acho muito interessante quando Deus muda o nome dela, porque ele diz assim, você não chamará mais Sarai, que era o nome original dela, sim, mas você vai se chamar Sara, né? Porque o nome Sarai significa minha princesa. Essa é a expressão Sarai. E a expressão Sara significa uma princesa. E essa expressão uma princesa significa que ela seria para a nação, né, uma princesa e a progenitora de toda a nação. Ou seja, ela carregaria no seu nome para sempre o milagre que Deus estaria disposto a realizar na vida dela. Você será a progenitora. Então ela riu porque ela creu que pela idade, por não ter mais o ciclo natural das mulheres, ela disse, não, imagina, mas até no nome Deus disse, minha filha é com você mesmo, é você. Agora, Abraão também teve o nome mudado, né? Por completo. De Abrão, você vai se chamar Abraão, que é o pai de uma grande nação. Ou seja, tanto o nome Sara como Abraão denota claramente, vocês serão progenitores, a descendência virá de vocês, a grande nação que há de nascer o rei dos reis, né? o Emanuel, o Salvador, virá realmente de vocês. Né? Inclusive aqui também, a reação de surpresa de Abraão também é que ele disse, tomara que vive Ismael diante de ti. Ele ainda... ele tenta aqui ainda jogar Ismael de novo no negócio. Senhor, Ismael já está aí, olha, com 13 anos aproximadamente e tal, né? E Deus disse, não, daqui um ano eu volto aqui e você já terá o teu herdeiro. Impressionante, né? Agora, eu fico pensando também o seguinte, nos dias de hoje, eu não sei se passa isso com vocês ou com você que está assistindo Novo Tempo, mas quando eu ligo lá a televisão e vejo aquelas notícias que vêm ali do Oriente Médio, eles andam meio belicosos ali, né? Brigando. Mas quanto descendente de Abraão, gente, né? Porque aqueles árabes ali, eles consideram também Abraão como pai, não é isso? Sim. E os judeus também, o pai é Abraão. Ou seja, é uma multidão, né, professora? Muita gente querendo a mesma coisa, né? Exatamente. Ou seja, Deus cumpriu a promessa, né? Deus cumpriu. E mesmo depois de velhos, né? Porque, na verdade, parecia que isso não ia acontecer, né? Quando Abraão falou, Senhor, mas de certo o Senhor vai então abençoar Ismael. Aí Deus assegurou aquela preocupação que também ele tinha no coração, que afinal de contas era filho dele. Sim. Não, Abraão, você pode ficar tranquilo, Ismael vai ser grandemente abençoado, vai ser pai também de uma grande nação, mas
mas a promessa é com você e Sara. O filho da promessa vai vir de vocês. Então... E agora eu notei aqui, no nosso guia de estudos, fala, por exemplo, de Isaac. Tem um significado também o nome dele, né? O nome Isaac, no hebraico, na verdade, é Itzhak, né, que significa ele riu. Né? Ele também carregaria esse momento, vamos dizer assim, de dúvida, esse momento de falha, né, dos pais, ele carregaria no seu nome para sempre. Ele riu. Né? Ele riu, mas está aqui. A promessa foi cumprida. Foi. Não é? E poderia ser também um riso de alegria, né? Afinal de contas, quando nasce uma criança, a felicidade se completa. Né? Sara Você falou, imagina. Todos que ouvirem o nome dele vão rir comigo, vão se alegrar comigo, né? Pelo fato Você dele imagina existir. uma cultura, né, onde a mulher ela era totalmente tratada com preconceito por não ter filhos. Você imagina quando nasceu Isaac, a alegria que Sara não deve ter manifestado, né? Louvor. Bom, você vê lá depois o cântico dela, tudo, né? Então esse nome Isaac, ele riu, tem também essa conotação de alegria, satisfação, louvor a Deus, né? Pela promessa cumprida. Né? A grande necessidade de Abraão e Sara era a vinda de um filho, e essa promessa foi cumprida. E eu acredito que hoje, você que está aí nos ouvindo, você também tem algumas necessidades. O mesmo Deus de Abraão e Sara, ele pode fazer cumprir perfeitamente essas necessidades hoje na nossa vida. E eu fiquei pensando aqui, né? Uma pessoa, um casal que não tem filhos, ele pode orar a Deus pedindo para ter filhos. Ah, perfeitamente. Perfeitamente. Você sabe que recentemente eu, fazendo uma semana de oração numa igreja aqui da nossa União, visitando um casal em casa, eles demonstraram esse desejo, né? Por já há anos estarem casados e não por ter filhos. E no momento da oração, a irmã, com toda assim, sinceridade, humildade, ela disse: pastor, ore a Deus para que ele abre a minha madre. Eu gostei muito dessa expressão que ela usou. E nós oramos, né? Quem sabe um dia eu volto lá, ela já esteja com o filhinho. Exatamente, o Deus do impossível, né? Exato. Do impossível. Agora, algum tempo atrás eu vi uma notícia de uma senhora de 62 anos, creio eu, que teve um bebê. E a gente, quando vê uma notícia dessa, e eu olhava aquela senhora já de uma certa idade, né? A gente ria, mas não é possível, mas tem certeza? Será que era dela mesmo, né? Então também, até hoje, se uma pessoa de idade tiver um filho, a gente vai pensar a mesma coisa, né? Bom, aqui nós vemos alguns problemas que a família sofreu devido à incredulidade. É comum, são 3 filhos, né? É comum ter assim umas briguinhas entre os irmãos, não é verdade? É. Agora, no caso de Ismael e Isaac, parece que a coisa extrapolou, não foi, não? A rivalidade ali, onde acho que Sara, ela foi a primeira a perceber o grande mal que ela mesma trouxe para a família em dar aquela sugestão, né? Em vez de confiar, talvez, nos planos de Deus, a sugestão dela, mas agora ela estava colhendo, assim, de uma maneira bem marcante, as consequências daquela sugestão dela. E ela viu que o filho, Ismael, ele representava uma ameaça para o filho, né, dela. Porque ele era bem mais velho que Ele Isaac, era né? bem mais velho, era para ser aquele irmão, feliz porque tinha um irmãozinho, mas quando ele se sentiu ameaçado, que ele não seria mais o filho, né, o principal filho, ele ficou assim, amargurado e ficou assim, maltratando mesmo, colocando às vezes até em risco a vida do irmãozinho. Então, que situação, né, pastor, né, quando Bom, na verdade, seriam assim uma espécie de 2 esposas também. Então isso também gerava um problema, né? A poligamia, né? A poligamia que Deus tolerou, mas nunca aprovou, né? Isso trouxe uma consequência terrível, uma tragédia na família, né? E por um outro lado, você vê que Ismael também, ele se achava no direito da primogenitura. Sim. Ele era filho de Abraão. Você imagina ele achando ser o primogênito e também Sara dizendo: não, Isaac, é você o filho da promessa. Então esse conflito vem ali já de berço e realmente a situação que eles viviam dentro de casa era uma situação assim terrível, não é? E aqui você vê como realmente quando você sai fora do plano de Deus, sabe, em qualquer situação na vida, você não está no plano de Deus, você pode colher terríveis consequências. E chega um momento em que Abraão tem que tomar uma decisão drástica, né? Ele manda para fora de casa
Agar, Isso. a serva, né? E o filho Ismael. Isso foi muito triste e doloroso para ele. Mas o plano de Deus era que realmente eles também foram abençoados. A promessa veio a Abraão que Ismael também seria uma grande nação, teria ali príncipes que procederiam Sim. dele e tudo mais. Agora, aqui na pergunta 9 do nosso guia de estudos, Paulo, ele menciona Agar como sendo um legalismo, vamos dizer assim, e Sara como sendo a fé, e usa inclusive uma como Sinai e outra como Jerusalém. Por que ele usa essas duas mulheres como símbolos, pastor? Paulo, na verdade, ele está tentando ali explicar o plano da salvação pela graça, né? E ele usa o simbolismo, né? Ele usa como figura de linguagem a Agar e a Sara, né? Dizendo, olha, se vocês continuarem querendo ser cristãos, mas vivendo debaixo da lei, ainda querendo buscar as leis que foram cravadas lá na cruz, então vocês estão vivendo como Agar, sabe? Debaixo da lei, e realmente foi assim que aconteceu com a vida dela. Agora, vocês precisam viver pela graça, né? Como Sara, é pela fé, é pela confiança, é pela graça de Cristo que nós iremos vencer. Vocês esqueçam esse legalismo judaico que vocês estão querendo manter dentro do cristianismo, né? Então, ele não está dizendo que a salvação pela graça elimina obras, nem pense nisso, né? Mas quando você tem fé, realmente as tuas obras demonstram que você tem uma fé verdadeira. Então ele usa essa figura de linguagem que é muito bem colocada e amplia realmente esse conhecimento sobre a salvação pela graça em Cristo Jesus. Muito bem, ou seja, mesmo assim nós tivemos essas mulheres como um exemplo aqui numa metáfora da salvação, né? E Sara simbolizada aí como simbolizando Jerusalém, que simboliza paz, salvação e tudo mais. E vamos falar agora da maior demonstração de fé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, verso 2, que Deus chegou até Abraão e disse para ele o seguinte: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Mas que pedido foi esse que Deus fez a Abraão? Esse pedido, você analisando friamente, é um pedido extremamente contraditório. Sim. Como que um Deus que não aceita o assassinato, ele recrimina o assassinato, tem como pecado o assassino, como que ele diz agora você vai assassinar o seu filho por amor a mim, não é? Mas aqui está as maneiras como Deus prova o ser humano, não é verdade? E você sabe que Abraão é o seguinte, a história de Abraão você percebe que ele passou por 4 grandes crises na vida. A primeira, sai da tua parentela e vai. Né? A segunda crise foi no meio lá da viagem, ele teve que abrir mão do sobrinho, que ele acreditava ser aquele que cuidaria da velhice, que ficaria com a herança dele. Abriu mão, segunda crise. Separaram. A terceira grande crise na vida de Abraão foi quando ele abriu mão de Ismael, teve que abrir a porta e dizer, filho, tá vindo um deserto, tchau. E agora Deus diz assim, agora... olha, essa promessa que anos demorou e que você até tentou me ajudar, você agora vai lá em Moriá e sacrifica ele por amor a mim, né? É por isso que depois vem Paulo em Romanos capítulo 5, verso 3 e diz assim, olha, Deus, ele prova a todos quanto ama, porque na verdade a prova ela te leva à perseverança, né? E Deus está querendo testar Abraão nessa questão, desenvolver nele a perseverança, a fé, a confiança, né? O pedido de Deus para Abraão realmente, se você parar para pensar, principalmente aqueles que têm filhos, né? É um pedido assim tremendaço, né? E ele nem contou para a esposa, né? Talvez ficou assim, preocupado qual seria a reação dela, né? Porque se ela soubesse, não sei, né? A gente nunca pode pegar e dizer seria assim, porque ela não passou, ela não ficou sabendo, né? Você sabe, irmão Jonathan, aqui no Ministério da Fidelidade, Abraão ele é uma figura muito importante nessa questão de ser mordomo, de fidelidade a Deus, né? E nesse momento aqui, nós usamos uma frase muito bonita que diz assim, nada nesta vida é demasiadamente precioso que nós não possamos dar a Deus. Então Deus, ele pede, aquilo que Deus pede é dele, e nós devemos devolver a ele, entregar para ele. E Deus está pedindo algo muito grande para Abraão. Só que para nós ele pede uma coisa até menor, não é?
E alguns ainda negam aquilo que pertence a Deus. Agora, essa era uma prática também que acontecia naquela época e foi muito condenada por Deus, o oferecimento dos filhos aos ídolos. Era uma prática pagã, né? O paganismo exigia o sacrificar dos filhos, né? E Deus nunca aceitou, ele sempre condenou. Nunca aprovou. E alguns, esse costume da época, ele acabou influenciando em alguns momentos na história de Israel. Sim. Né? A gente vê na Bíblia algumas histórias de alguns reis que chegou a esse ponto de oferecer o filho, uma prática totalmente condenada por Deus. Aqui fala inclusive de um deus aqui, que é o Moloque, né? Era assim um deus de metal, esquentava embaixo, colocava ali as crianças ali, né? E a criança fritava ali, assava, que coisa terrível. Impressionante. Né? Impressionante. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, em duas coisas aqui. Uma, Abraão pelo jeito tinha o costume de fazer sacrifícios mesmo. Então, Sara talvez não estranhou. Está saindo para fazer mais um aí, tá bom. Né? A Gênesis menciona em torno de 22 vezes que Abraão fazia sacrifícios, tarde e ao amanhecer a Deus. Então, ele era uma prática dele realmente. E Sara pensou, é mais um, né? Exatamente. E um outro ponto que eu pensei aqui também é o seguinte, ele também tinha o costume de ouvir a voz de Deus, porque ele podia achar que não era Deus que estava falando, né, pastor? Sim, ele poderia. E ele não teve dúvida, ele conhecia a voz de Deus. E esse aqui é um ponto, sabe, irmão Jonathan, maravilhoso na vida de Abraão. Ele não duvidou, porque ele conhecia a voz de Deus. Olha a que ponto pode chegar no ser humano. De conhecer a voz de Deus a ponto de não duvidar do que Deus está pedindo, ainda que seja um absurdo. Né? Agora, sabe o que eu acho interessante aqui em Abraão? Deus sabia, porque pela fé Abraão matou Isaac. Sim. Não há nem dúvida. Agora, Deus sabia que Abraão chegaria ao ponto de matar o próprio filho por amor a Deus? Sabia ou não sabia? Sabia. E por que Deus pede? Porque Abraão não sabia que a fé dele chegaria ao ponto de imolar o próprio filho. Se não fosse pela intervenção do anjo do Senhor, ele teria sacrificado o filho e pela fé ele sacrificou. Mas ele não sabia que a fé dele. Então aí está uma das razões porque Deus nos prova. Então quando você se sentir provado na vida, não olhe sempre como crises. Pode ser Deus dando a você a oportunidade de ver a tua fé. Talvez você vai dizer assim, olha, minha fé está meio fraca, pequena, tem que crescer mais. Ou talvez você vai dizer assim, puxa, como eu estou sendo abençoado na fé que eu estou exercendo a Deus. Então Deus, ele dá essas oportunidades, provando-nos, né? E são oportunidades para nós glorificarmos o nome de Deus, né? A manifestação de Deus na nossa vida. Então, na verdade, também Deus queria mostrar como o seu servo era realmente o que podemos chamar do pai da fé, né? A fé que ele tinha, uma demonstração de fé real. Mas um pensamento também que me ocorreu é o seguinte, eu sei que os filhos normalmente confiam nos pais e tal, mas Isaac confiou demais, porque ele poderia ter empurrado o pai já era idoso. Se livrado, facilmente. Mas o relacionamento que Abraão tinha com a família, tinha com seu filho, e também tinha em relação a Deus, levou Isaac a obedecer, a se submeter. E Abraão não, assim, ouviu a voz de Deus, ele não teve dúvida, porque quando ele ouviu a voz de Deus, ele sabia que era Deus. Por que ele sabia? Porque aquela não era a primeira vez que ele se relacionava com Deus. Ele já vinha há tempo, talvez todos os dias ele tinha um tempo para estar a sós com Deus, para se comunicar com Deus, para se relacionar com Deus. E isso também é uma coisa que nós precisamos. Como quando a gente está numa situação difícil, como que a gente vai saber que aquilo realmente é a vontade de Deus? Só se nós tivermos cada dia um momento especial para estar em comunhão com Deus, estar se ligado a Ele para discernir qual que realmente, se aquela realmente é a voz de Deus. E Abraão não teve dúvida. Ele ouviu, ele entendeu, ele obedeceu e ele confiou que o que acontecesse estaria nas mãos de Deus. Deus iria resolver aquele problema que para ele, como tantos outros problemas para ele foi assim impossível, aquele seria mais um que Deus ia dar a solução. Eu fiquei pensando, se Abraão é o pai da fé, então Isaac é o filho de fé, não é? Não tem a dúvida disso.
Agora, Tiago, especialmente no capítulo 2, 22, onde mostra ali que obras e fé andam juntas, ele usa Abraão como esse exemplo de fé e obras, né, pastor? Abraão realmente foi um grande exemplo, né? Porque havia uma discussão na época, né? Salvação por obras, salvação por fé. E Tiago diz assim, minha gente, por favor, pode parar. Uma está tão ligada à outra, tão intimamente, que não dá para separar. Aí ele cita o exemplo do pai Abraão, dizendo, olha a fé e olha as obras, a prática na vida de Abraão, né? As obras dele demonstram a sua fé. E a sua fé exige que ele pratique boas obras. Então você não pode andar longe uma da outra, não é verdade? Sim, andam juntas, né? Se você tem fé em Deus, você pratica as obras que Deus quer que você pratique quando tem fé, que é a obra de ser caridoso, bondoso, amável. Tudo isso Abraão era, né? Respeitava as pessoas, cumpria os princípios de Deus na sua vida. E eu fiquei pensando até que Isaac, inclusive o autor coloca aqui, que Isaac se submeteu em perfeita obediência ao pai. E eu fiquei pensando no exemplo para os dias de hoje, nós, né, que também devemos submeter em obediência ao Pai Celestial. Você sabe, eu li recentemente um material sobre essa questão de ser submisso, né? A palavra submissão, ser submisso, não é uma palavra muito bonita hoje, porque se diz que é o ladrão que se submete à polícia, então esse negócio de se submeter, ser submisso, você tem que se humilhar. Então o ser humano hoje está querendo viver uma outra fase, mas você se submeter a Deus, ser submisso, o autor dizia o seguinte, ou você se submete a Deus, ou você se submete ao caos, não tem outra saída, né? E Isaac, o que ele fez? Ele se submeteu ao pai. E aqui está um grande exemplo da lição dessa semana. Se você se submeter ao Pai, a Deus, Ele vai fazer o melhor por você. Com certeza. Bom, nosso tempo já se esgotou, estamos no finalzinho, mas, professora Vânia, o que a senhora destacaria dessa essa lição, ou desse estudo de hoje, da vida de Abraão e Sara para nós nos dias de hoje? Bom, um ponto que eu acho assim muito difícil para nós hoje, e foi também para eles, é decidir quem vai fazer as escolhas para a nossa vida. Não é verdade? Uhum. Se nós escolhermos cada dia deixar Deus fazer as nossas escolhas, a gente vai ser mais feliz. Porque Deus sempre quer o nosso melhor e Ele sabe o que vai ser melhor para nós. E às vezes a tendência nossa, a gente quer confiar em Deus, a gente exerce a fé, mas às vezes a gente quer ajudar, apressar, talvez, se a coisa está demorando um pouquinho. Mas para mim foi uma grande lição. Deixar Deus ser Deus. Deixar Deus fazer o que é melhor, conduzir realmente a nossa vida. Isso é um grande desafio. Foi para Sara e Abraão e com certeza será para a gente também. É para nós hoje. Muito bem. Pastor Ivan Canhatas, que mensagem a gente podia extrair ainda dessa história de Abraão e Sara? Olha, para mim, o ponto alto de Abraão é Gênesis 22, quando Deus pede o sacrifício do filho Isaque por 3 vezes. Abraão usa uma expressão belíssima. Ele diz assim, Inaine, que traduzido aqui na Bíblia está como eis-me aqui. E essa expressão Inaine significa o seguinte, Senhor, a razão por que eu vivo, a razão por que eu respiro, a razão por que eu me movimento é para poder servi-lo. Se o Senhor deseja o sacrifício de meu filho para servi-lo, eu farei. Então essa submissão, essa entrega, inaine, Senhor, a razão por que eu vivo é para te servir. Que o Espírito de Deus conceda isso a você também. A razão por que vivemos neste mundo, porque respiramos, porque nos movimentamos, é para servir o Deus de Abraão, o Deus que enviou Jesus Cristo no Calvário e que em breve virá para nos buscar. Que Deus o abençoe a estar preparado.